A paz do Senhor Jesus, uma ótima tarde para você que acompanha a programação da Rede Brasil. Estamos começando mais um programa Intercessão, hoje o primeiro programa do ano 2022. Queremos agradecer pela sua companhia, onde você estiver nos assistindo, através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e IEDPE Oficial ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Neste momento, convido você para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra na primeira carta do apóstolo São Paulo, escrita a Timóteo, no capítulo 2, e o versículo 1 e o versículo 2. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar a leitura através do versículo que estará aparecendo aí na sua tela. Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Graças a Deus está conosco para brilhantar o nosso programa é o nosso pastor Josiel Soares, que coopera ali como pastor no Tempo Central. Amém. E também a superintendente das campanhas, como vice-superintendente das campanhas. É um prazer, pastor, tê-lo conosco hoje no programa Intercessão. Paz do Senhor, pastor, prazer nosso estar com o senhor, com toda a audiência, a fiel audiência do programa Intercessão. É um prazer muito grande estar com todos hoje. Que bênção. Nós também contamos com a presença do evangelista Sóstenes Pereira, que também coopera ali com o pastor do Tempo Central e também no Departamento de União de Adolescente, é o vice-coordenador do Departamento de União de Adolescente. É um prazer tê-lo conosco e também um dos apresentadores do programa Intercessão, né? Sempre quando a gente não pode estar aqui, ele tem estado conosco aqui na programação e ele não poderia faltar hoje. Estamos hoje com um programa muito especial. É um prazer tê-lo conosco, o evangelista Sóstenes Pereira. A paz do Senhor, pastor Jefferson, a paz do Senhor, pastor Josiel, e a todos que estão em casa. É um prazer estar sempre aqui convosco, participando dessa bela programação. Que bênção, né? Graças a Deus. Hoje nós estamos com um tema que vamos tratar daqui a pouco, mas antes de entrarmos no assunto do tema, nós vamos orar a Deus, pedindo a bênção de Deus em continuação. Vou pedir ao pastor Josiel para nos elevar em oração. Vamos orar então. Pai bendito, Pai de amor, Pai das consolações, te damos muitas graças porque a tua bondade nos traz a este momento, Senhor, para te adorar, para te agradecer e também falar assuntos referentes, Senhor, à tua santa palavra. Nós queremos pedir que o Senhor nos inspire pelo teu Espírito Santo para que tudo que for aqui tratado seja para a glória do teu próprio nome e também para a edificação da vida espiritual de todos aqueles que estarão, Senhor, participando, assistindo, recebendo esta programação. Fica conosco, nos ajuda, nos inspira, nos orienta, é o que nós te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, neste primeiro programa de 2022, nós faremos uma retrospectiva de diversos temas que foram tratados aqui em 2021. Por certo, durante este ano, estes assuntos nos estimularam a praticar a intercessão de forma mais intensa. Acreditamos que o Espírito Santo nos despertou a uma vida de maior comunhão com Deus através da oração. Foram produzidos mais de 40 programas, onde contamos com a presença de diversos irmãos, entre eles obreiros da capital, do interior do estado, campo de missões, os quais, de forma reflexiva e dinâmica, abordaram os mais diferentes assuntos e que teremos a oportunidade de relembrá-los agora. Graças a Deus, nós vamos, durante esse programa, estar comentando aqui com os nossos pastores sobre alguns destes temas. Eu creio que não dá para comentar todos os temas, mas alguns temas que foram abordados, né? Durante este ano nós falamos de diversas vezes sobre ensinos do apóstolo Paulo acerca da oração. Consequentemente, notamos que o conteúdo das cartas às igrejas de Éfeso, de Filipe, de Colosso, de Roma e da Galácia, bem como nas epístolas pastorais a Timóteo, o apóstolo deixou claro a visão bíblica quanto à importância da oração. O que podemos destacar desses ensinamentos, pastor Josiel, evangelista Sóstenes? Eu vou me reportar primeiro, pastor, ao texto que o senhor leu. O senhor leu um texto muito bonito na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, e versículo 1.
É interessante o que Paulo fala, e é bom destacar isso que o senhor disse, né? Que em todas as suas epístolas, seja quais fossem os assuntos que Paulo ia tratar, a oração estava sempre presente, né? Em todas essas epístolas, Paulo falou sobre a oração, mostrando a relevância desse tema. Mas ele disse assim a Timóteo: eu te admoesto-te, pois, antes de tudo. Essa expressão, antes de tudo, é bem interessante, que ela diz à frente de tudo, na frente de tudo. O que Paulo estava dizendo assim, antes de qualquer coisa, antes de qualquer tema, você pratique a súplica, pratique a intercessão. Isso é uma prioridade, isso é algo importante, isso não pode ser descartado. Então, esse é o ensino que Paulo mais deixa destacado nas suas epístolas, é a importância, a relevância da intercessão. Ele disse, antes de tudo, na frente de tudo, prioritariamente, você suplique, você interceda, você ore pelos reis, pelos que estão em eminência, por todos os homens. Eu acho que isso é um ponto bem importante no ensino de Paulo. Paulo nunca deixou de lado a questão da oração. Em todas as suas epístolas, para qualquer público, para qualquer pessoa, Paulo sempre falava sobre a importância da oração. É interessante, enquanto o senhor falava, pastor, eu estava pensando aqui, pastor Jefferson, pastor José, que em nenhum momento nós ensaiamos o que deveríamos falar aqui. Até agora não. Até agora não houve nenhum ensaio sobre o que deveríamos falar. Verdade. Mas a forma que o senhor puxou o assunto me fez também entender algo interessante aqui, que cria uma harmonia no que está no seu coração, no que está no meu coração, no coração do pastor Jefferson, e acredito que no coração do telespectador que está em casa, porque o texto que veio ao meu coração foi Efésios 3:14, a primeira frase. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, acima de tudo, Paulo estava dizendo, tem a oração, e aqui Paulo ele está dizendo também aos Efésios que a oração era o propósito dele. Ele tinha uma causa, ele tinha um motivo. E este motivo de se colocar de joelho era justamente para buscar a presença do Senhor. E a gente vê que Paulo, ele quando fala para Timóteo, né? Ele fala daquilo que ele vivia, né, pastor? Daquilo que ele vivia. Daquilo que ele praticava, quer dizer, era um hábito na vida do apóstolo São Paulo. Então, a gente vê que o que se pode destacar também dessas cartas, onde nós tratamos acerca da intercessão de Paulo, é que Paulo ele se coloca até como modelo, né, pastor? Como modelo, pastor. Ele tem autoridade para isso, né? Porque Paulo não ensinava apenas por ensinar. Ele passava uma experiência de vida, né? Paulo era um intercessor. Paulo era um homem que suplicava. Então, ele tinha muita autoridade para falar. E é bom destacar isso. Em todos os seus escritos, em todas as suas cartas, as 13 que ele escreveu, ele nunca deixou de lado esse tema, né? Dizendo aos irmãos da importância, da relevância, dizendo aos irmãos que não se pode viver sem a oração. Então, isso foi um grande legado que Paulo deixou nos seus escritos, foi a importância e a relevância que ele deu para o caminho da oração. E aí surge a necessidade de nós, em nossa geração, né, preservar esse princípio que foi estabelecido lá na igreja primitiva. Verdade. Para os nossos dias e chegar até as demais gerações sobre a importância, né, de estar orando, de estar intercedendo diante do Senhor. Num tempo que tudo é modernizado, num tempo que tudo, né, se busca outras alternativas, não existe outra alternativa à oração, né? Com certeza. Ou você ora, ou você ora. É interessante, a gente lembrando aqui os programas por onde nós passamos, na carta aos Colossenses, né, quando Paulo ele recebe de Epáfras como estavam os irmãos em Colosso, aí ele foi tão motivado a manter viva a chama da oração, porque ele diz assim o seguinte, no capítulo 1, né, ele diz assim no versículo 7 em diante, diz assim, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Aí ele diz assim, por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual. Interessante, né? Quando ele recebe a notícia, Paulo aí ele deseja que os irmãos em Colosso, ele ainda tenha desfrute de mais de Deus.
né? Conheça mais a sua vontade, seja cheio de sabedoria e de inteligência espiritual. A gente vê que Paulo ele não orava apenas Deus abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, mas ele queria que os irmãos desfrutassem ainda mais de Deus para ser mais produtivo para Deus como ele era. Evangelista Sócio. Exatamente, pastor. Tanto na carta aos Colossenses, como já citamos aqui Efésios, como na carta pastoral, né, a Timóteo, esta era a intenção do apóstolo Paulo, né? A gente vai percebendo também aos Coríntios que o apóstolo Paulo, ele se interessava e vivia, né? Quando ele vai falando dos sofrimentos dele, ele não nega também as noites de vigílias, não só vivendo uma vida de aflição durante aquelas noites que ele passava acordado, mas também noites buscando a presença do Senhor, intercedendo pelos cristãos para que a igreja alcançasse o resultado, né? O resultado daquilo que Deus queria para eles, o padrão de vida produtivo, produzindo na causa do Mestre, em sintonia com o Senhor. Então, era uma vida de total vigilância, era uma vida de total busca, que deixa um legado para todos nós, nesse ano de 2022, não é isso? Que está se iniciando. É verdade. E lembrando que Paulo, o grande Paulo, né? O grande apóstolo Paulo, quando se referia a Cristo, sempre dizia assim, eu quero conhecê-lo mais. E era Paulo que estava dizendo. O homem das visões, o homem das revelações. Ele conseguiu colocar em nós uma sede por mais de Jesus, né? E era um homem de oração, né? Era tão de oração que ele uma vez disse assim, por esta causa orei 3 vezes. Não sei se achava muito ter orado 3 vezes, mas ele estava dizendo da eficácia das suas orações. Ele disse, eu orei por esse propósito. Eu orei por isso. Eu sei que quando eu oro, Deus atende, mas dessa vez ele não fez como eu queria. Mas é a segurança que ele tinha, né? Eu orei por essa questão 3 vezes e ele me disse que me daria a graça. Mas era um homem que confiava nas suas orações e confiava de que a oração era poderosa. Tanto que ele dizia aos irmãos, orem, a oração funciona, a oração tem efeito. E ele dizia, orai sem cessar, né, Paulo? Pastor Sócio. Exatamente, aos Tessalonicenses, né? Aos Tessalonicenses. Ele vai dizer àqueles irmãos que eles deveriam estar orando sem cessar. Mas eu me lembro aqui dessa palavra que o pastor Josiel falou sobre a eficácia e a confiança que o apóstolo Paulo tinha. E, particularmente, eu entendo que o conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, dos homens de Deus e das experiências que aqueles homens viveram, também servia para ele. E eu acredito, querido telespectador, você que está em casa, que a maneira que você vai compreendendo as Escrituras, você também vai tendo a oportunidade de se apropriar dessas verdades e dessas convicções. Me permita aqui sair um pouquinho de Paulo e meditar num texto que está no segundo livro dos Reis, na vida de Eliseu, não é? Pois não. No segundo livro dos Reis, capítulo 6, a Bíblia vai dizer, no capítulo 6, que o moço, no versículo 15, o moço do homem de Deus, é assim que o texto diz, se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Essa expressão aqui mostra que o rapaz ele ficou desesperado quando ele viu toda a cidade cercada. Mas naquela mesma hora, no versículo 16, Eliseu diz assim, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E na mesma hora, o homem de Deus aqui, Eliseu, ele faz uma intercessão. Ele diz assim, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos. E na mesma hora, o moço começou a ver. Mas o que me para aqui e me chama a atenção, pastor Josiel, pastor Jefferson e querido telespectador, é a ousadia e a confiança que o homem de Deus tinha. Enquanto o rapaz ficou desesperado, o que é que está acontecendo aí? Estamos cercados. Ele diz, não temas, maior são os que estão conosco. E na mesma hora que ele diz isso, ele ora, Senhor, abre os olhos do moço. Então eu entendo que o apóstolo Paulo, pelo conhecimento que ele tinha das Escrituras, ele também tinha se apropriado desta convicção no seu ser. E por isso ele orava com esta convicção. Ele tinha essa certeza dentro de si e por isso ele sabia, o recurso para ter convicção, para andar firme, é conhecer o Senhor. E não há outra forma de conhecer o Senhor senão pela oração. E por isso é que ele encorajava todas as igrejas, as lideranças, os pastores a viverem essa vida de oração. Os homens de Deus, quando falavam de oração,
eles não falavam como é possível que se resolva através da oração. Eles falavam como uma certeza. A oração resolve, né? Elias perguntou também ao seu moço, o que é que tem lá em cima? Não tem nada, eu estou orando, volte lá, vai acontecer, né? Tiago disse, a oração pode. Pode. A oração pode, e pode muito, né? A oração funciona. Então, quando Tiago, quando os homens de Deus falavam sobre oração, eles não diziam assim, olha, é possível que através da oração você consiga. Ele dizia, não, ore, que funciona. A convicção, né? A convicção. Eu só fui lembrar, num dos programas que nós tivemos aqui o ano passado, também sobre a vida do apóstolo São Paulo intercedendo pelas igrejas, quando ele intercede pela igreja de Filipenses, né? Porque a gente percebe ali que ele sabe que a sua partida está se aproximando, está preso, e ele ora a Deus para que ele fique mais um pouco. Porque ele ora, ele sabe que a qualquer hora pode ser chamado para o céu. Chamado. E ele tinha desejo de ir embora, porque Verdade. À medida que você vai conhecendo a Deus, você vai querendo ficar mais próximo dele, mais perto. Vai desamarrando daqui de Vai baixo. desamarrando, você vai perdendo o sentido das coisas aqui da terra, porque você quer estar mais com o Senhor. Mas como ele viu que a igreja de Filipenses não era uma igreja nova, era uma igreja que precisava do pastor, e o pastor estava preso. Então ele diz assim, eu oro a Deus para que eu demore mais um pouquinho aqui, e eu creio que eu vou ficar. É mais ou menos isso que ele diz assim, né? Tendo esta certeza, né? Essa confiança de que eu vou ficar, que Deus vai ouvir a minha oração, porque vocês precisam ainda da minha presença. Então ele lutava com Deus para que Deus não levasse, porque a igreja de Filipos ainda precisava dele. Interessante, né? O senhor falou, né? A confiança na oração. A oração, verdade. A oração pode, né? A oração pode. A oração funciona. Funciona, né? Funciona mesmo. E esse conhecimento, pastor, faz toda a diferença. O senhor estava falando aí, pastor Sócio, e eu fiquei pensando aqui, eram dois crentes diante do mesmo problema. Um viu o problema, o outro viu Deus. É verdade. Um entrou em desespero, e o outro viu Deus, ficou tranquilo, e ainda intercedeu pelo outro, que não estava vendo. É que um estava com o alento da oração e o outro estava sem alento da oração. Então, eu imagino aí que o apóstolo Paulo também, é a minha forma de pensar, nos momentos que ele sofria os açoites, era chicoteado, humilhado, desprezado, na prisão, enquanto existia um grupo angustiado, ele estava firme no propósito. Tanto é que, quando a gente vê a despedida dele em Mileto, né? Lembrei agora, os obreiros estão sofrendo ali, Verdade. pedindo para que ele não sofra aquela situação. Até Ágabo encena uma situação de pegar um cinto, mas ele diz, não, eu tenho que ir ao objetivo de Deus. Eu sei o que é que Deus tem na minha vida e quer na minha vida. E é interessante que nas curvas da vida nós temos altos e baixos, mas é importante nesse momento ter a convicção da voz de Deus, né? É verdade. Quem ora não se desespera, né? Que hora não se desespera, né? Porque sabe que Deus está no controle de tudo. Né? Que maravilha, né? Você que está em casa aí nos ouvindo nessa conversa aqui, e estamos aí na sua sala, você nos permitiu estar na sua casa aí, e já percebeu que este breve resumo, né, dos ensinos do apóstolo São Paulo às igrejas, onde nós estivemos tratando aqui, Paulo como um intercessor, deixa para nós essa tranquilidade. E neste finalzinho de resumo, eu creio que o Espírito Santo certamente não está falando não somente aos nossos corações que estamos aqui no estúdio, mas a você que está em casa, que aquele que ora, ele ora porque conhece o seu Deus e na certeza de que a oração, ela não é uma possibilidade, ela é o recurso para a vitória. Hoje foi dito aqui pelo pastor Josiel que a oração pode. Então, vamos aproveitar estes recursos de Deus e já começando o ano de 2022, na certeza de que a oração pode. Então, quem entra no ano de 2022 na certeza de que a oração pode, não entra de cabeça baixa, não entra como barreado, não entra desanimado, não entra derrotado, não entra vencido, não entra desarmado, não, entra de cabeça erguida, na certeza de que a oração pode e Deus vai ouvir as nossas orações. Que maravilha, não é? Mas nós vamos recapitular apenas um dos programas aí desse assunto, uma dessas palestras, né, que nós tivemos aqui sobre o apóstolo Paulo como intercessor intercedendo por uma de nossas igrejas, e você pode aí relembrar
Nós vamos passar agora, vamos pedir a produção aí para colocar na tela, e vai estar passando aí um dos programas aí comentando sobre este assunto. Aproveite. E ele submete-se à vontade do Espírito Santo e à noite ele tem um sonho, né? E naquele sonho era uma visão, e naquela visão o Senhor faz aparecer um varão da Macedônia e diz para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele concluiu que aquela era a direção que o Espírito Santo estava dando a ele e aos seus companheiros para irem justamente para a Macedônia. E quando eles vão para a Macedônia, eles começam a pregar o evangelho naquela cidade e um milagre acontece na vida daquela moça que era usada por Satanás e que por meio dela muitas pessoas tinham grandes lucros. E em resumo, Paulo e Silas acabam na prisão. E foi naquela prisão aonde começou a igreja em Filipos, porque perto da meia-noite eles oravam e cantavam e veio aquele terremoto, que é um milagre muito grande, porque o terremoto foi numa alta escala, mas as paredes não caíram, apenas as portas se abriram. E ocorre que o carcereiro quis se matar porque cabia a ele a guarda dos presos. E Paulo diz: não faças tal, porque todos aqui estamos. E um detalhe, Paulo disse que ninguém ia fugir da prisão. Recorrentemente refletimos sobre requisitos indispensáveis ao intercessor, quando tratamos de temas como a paciência, a santidade, a obediência, a humilhação, a sinceridade, a confiança em Deus, a intercessão com lágrimas, o temor do Senhor e a intercessão com fervor. Portanto, será que o intercessor precisa mesmo apresentar tais qualidades para uma vida de vitória na intercessão, pastor Josiel? São muitos requisitos. São muitos requisitos e todos eles necessários, né? O senhor mencionou aqui a paciência e como interceder sem paciência. Porque a resposta pode ser rápida e ela pode tardar um pouco. Tardar na nossa cronologia, né? Porque Deus não tarda. Mas para a gente que intercede, a gente pode entender que Deus está tardando na resposta. E se a gente não tiver paciência, para de interceder. Se a gente não for santo, não consegue chegar à presença de Deus para interceder. Porque ninguém pode acessar a presença de Deus para interceder se ele não for revestido da santidade. Se ele não tiver fervor para fazer em favor de outro, ele também não pode interceder. Então, todos os requisitos que o senhor mencionou, eles são indispensáveis à vida de um intercessor. Ele precisa ser sincero, ele precisa ser paciente, ele precisa ser humilde, né? Que o intercessor deixa de pedir por ele para pedir por outros. Isso é uma demonstração de humildade. Ele precisa ser fervoroso, né? Porque se ele não for fervoroso, ele não vai ter o ânimo para interceder. Então, todos os requisitos que o senhor falou aí, que são difíceis de tê-los todos juntos, mas são requisitos que realmente eles fazem parte da vida de um intercessor. São requisitos indispensáveis, né? Indispensáveis. Como o pastor Josiel falou aqui sobre a santidade. É impossível, né? Chegar perto de Deus sem viver uma vida de santidade, deixando o pecado, né? Viver uma vida de obediência. Então, de fato, são requisitos indispensáveis. Porém, eu gostaria de ler aqui um texto que nos mostra uma dessas características, né? Ou algumas delas. Em Neemias, capítulo de número 1, o verso de número 4, né? Diz que: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando Neemias ouviu a notícia, né, de como estava o estado da sua cidade e do seu povo, ele foi orar a Deus. Mas ele não simplesmente lançou palavras diante de Deus, né? Ele foi com o coração quebrantado, ele foi humilde diante do Senhor, foi sincero. Esses requisitos que foram apresentados e que foram trabalhados durante todo este ano. E eu acredito que não há outra forma de chegar perto de Deus se não for desta forma, quebrantado, se humilhando diante do Senhor. E, de fato, fazendo assim, o Senhor não rejeita, né, um coração quebrantado, diz a palavra, né? O senhor falou uma coisa bem interessante e eu lembrei, pastor. Eu lembrei do que o senhor me disse uma vez, né?
que o senhor comentou que leu um periódico há um tempo atrás, falando sobre o lenço. Não sei se o senhor lembra disso, faz tempo que o senhor me falou sobre isso. Ele disse que uma das características de um crente de oração é que ele sempre conduz um lenço. E aí tinha uma matéria, acho que nesse periódico, que dizia assim, onde estão os lenços? Né? Porque as lágrimas são parte importante na vida do intercessor. Né? O senhor falou uma coisa muito interessante, lágrimas. Paulo disse que intercedeu com lágrimas. O pastor Sócio falou sobre Neemias, que caiu com lágrimas. Eu acho que lágrima é uma característica de quem intercede, né? Onde há intercessão, há lágrimas. Então, lágrima é um requisito indispensável para aquele que intercede. Não se pode interceder sem lágrimas, né? Aí a gente aproveita para dizer assim, onde estão os lenços, né? Precisa usar os lenços, porque lenço é sinal de que há lágrimas. Né? E isso foi muito falado aqui no programa Intercessão, né? Inclusive, nós tivemos aí, falando sobre esse assunto, pastor, onde um dos nossos irmãos que estava sendo aqui entrevistado, ele disse que sente falta disso. Porque muitas vezes no ciclo de orações nós tivemos o privilégio de jovens passar aquele período no ciclo de oração. Quando terminávamos de orar, a gente via que o chão estava marcado com assim, as lágrimas, né? Muitos pingos. Os pingos marcando ali, deixando suas marcas ali. De intercessores que realmente se derramavam na presença. Os bancos ficavam manchados, né? Manchados, bancos manchados. As irmãs manchavam os bancos chorando. E tivemos um programa aqui, que até eu mencionei sobre isso, dizendo que um irmão ligou para mim e dizendo assim, eu estou com saudade de estar no templo, no momento da restrição. E ele disse assim, porque eu estou com saudade do cheiro do banco. Quer dizer, quando ele estava orando, o cheiro do banco subia, né? É verdade. Tem medo. Meu Deus. Então, vejamos que aprendemos durante esse ano de 2021, que terminou, graças a Deus, que nós não podemos apenas chegar na presença de Deus apenas com um desses requisitos, né? Mas esses requisitos e muitos outros que certamente veremos ao longo deste ano de 2022, eles são indispensáveis para a vida do intercessor. Não é somente chegar e começar a clamar. A gente tem que observar que existe todo um processo, né? O nosso Deus que nós servimos, Ele é santo, então o intercessor tem que andar em santidade, tem que ser humilde, porque tem que reconhecer a soberania de Deus e por aí vai. Então, que Deus nos abençoe e que os irmãos possam refletir, né? E, graças a Deus, hoje, pela tecnologia, os irmãos poderão, de vez por outra, também acessar os vídeos que foram comentados no ano 2021, que certamente vai ser de grande bênção. Pastor, eu estava, para a gente fazer o programa de hoje, eu estava recapitulando alguns vídeos que aconteceram do programa e eu fui mais edificado, porque a gente vai sendo edificado à medida que nós vamos recapitulando, não é verdade? Um recurso interessante que temos à disposição, né? E então vamos ouvir apenas parte de um desses vídeos, desses programas que nós estivemos aqui. Vamos ver parte aí, um dos nossos irmãos aqui comentando sobre um desses requisitos que foram tratados durante esse ano de 2021. Aproveite. É o momento, como já falamos, do quebrantamento, não é? Deus aí está, Ele sente, porque Deus sente o que a gente sente. Ele está sentindo que o homem está quebrantado diante dele. Glória a Deus. E isso é muito importante, não é? Isso é muito importante, porque o Senhor, Ele não procura atores. Isso. Ele não procura aquelas pessoas que se mostram, né? Que estão chorando, não. Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que se quebrantam realmente na presença dEle. E Ele conhece, Ele sabe quando nós estamos quebrantados na presença dEle. E isso, com certeza, para Deus, é muito importante. Da mesma forma que tratamos sobre as qualidades inerentes ao intercessor, refletimos também sobre os desafios que alcançam a vida daquele que se dedica em oração por diversas causas. Daí foi necessário tratar temas como o perdão, as crises, e isto inclui também as crises humanitárias, bem como abordamos temas como o intercessor deve enfrentar o silêncio de Deus. Que lições podemos extrair dessa temática abordada, evangelista Sóstenes? Pastor, este ano de 2021 que passou foi um ano que trouxe muitos temas, não é? Importantes para estarmos diante de Deus. Foram diversas crises e ainda estamos enfrentando.
Esse ano de 2022 que está se iniciando, nós ainda temos diversas situações que precisamos estar diante de Deus orando. E a pergunta ela é muito interessante porque ela nos apresenta o que lições devemos extrair, não é? Desta temática, como devemos estar diante de Deus. Eu acredito que a melhor forma é olhar para as Escrituras. Quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos um homem como Abacuque, por exemplo, né? Por exemplo. É um dos exemplos que podemos dar. Abacuque enfrentou uma crise tremenda na sua época. Quando a gente olha para o texto de Abacuque, a gente percebe que ele até mesmo questiona. Ele diz, será que somos igual aos répteis, que não tem quem os governe? Quer dizer, a crise era tão grande na sua época. Ele inicia o seu livro questionando. Ele diz assim, até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Quer dizer, ele está clamando, e parece que Deus está em silêncio. Quietinho, não ouve. Ele diz assim, gritarei, violência, e tu não me ouvirás. É assim que ele inicia, mostrando que está em crise, que está clamando por Deus. E a lição que a gente aprende com Abacuque é que ele não para de orar. Ele não para de buscar a Deus. Ele recorre ao Senhor, mesmo no silêncio, mesmo não tendo resposta, mesmo vendo uma situação caótica diante dele, ele não vai buscar outra opção. E aí cabe a cada um de nós, como cristãos, observar nas Escrituras esse tipo de exemplo e dizer, não, eu preciso também seguir no mesmo caminho, ainda que eu não tenha resposta. Mas é interessante ainda que em Abacuque, no capítulo 2, o verso de número 1, ele já inicia com uma outra abordagem. Ele diz assim, sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei. Quer dizer, existe um requisito. E ele diz assim, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que responderei quando eu for arguido. Veja que ele questiona e depois ele se apresenta dentro de um requisito que é estabelecido pelo Senhor, de vigilância, de reverência, e então, em seguida, começa a surgir a resposta de Deus. Então, a lição que nós podemos aprender, pelo menos uma delas, é recorrer às Escrituras em momentos de crise e observar pelas Escrituras que existe resposta de Deus no momento da intercessão. Devemos persistir, devemos continuar orando, perseverando diante de Deus e, por certo, em algum momento, Ele virá com a resposta. Pastor, Deus sempre teve alguém para interceder, sempre teve. Nós estamos falando sobre crise, né? Nós estamos passando, né, uma crise muito, muito grande, muito séria, talvez a maior que enfrentamos, né, na nossa geração, né? E você olha para a Bíblia, como disse o evangelista Sóstenes, Deus tem Abraão lá para interceder naquela época de Sodoma e Gomorra. Deus levantou Neemias para interceder a seu tempo. Daniel intercedeu a seu tempo pela nação ao entender a Escritura. O próprio Cristo fez a oração intercessória em favor dos discípulos de nós. Então, Deus sempre teve alguém ou pessoas para interceder em todo momento difícil. É a nossa vez. Quem está aqui agora somos nós, né? Aqui é o momento dos Abraãos de Deus dessa época, dos Neemias de Deus. Aqui estamos nós. Nós somos agora os intercessores desta época, né? A época do silêncio também, né? A época do silêncio. Deus, quem Deus tem na terra além de nós agora? Quem vai interceder por essa terra? Quem vai clamar por este mundo, se não a igreja? Se não nós? Se nós nos calarmos, quem vai clamar? Quem conhece Deus? Quem preenche esses requisitos que foram falados aqui? Quem vive em santidade? Quem vive em obediência? Quem chora? A igreja. É o nosso tempo. É o nosso tempo de enfrentar o tempo do silêncio, como disse o pastor Sóstenes, o silêncio de Deus, entre aspas. Deus não está calado, né? Deus está agindo. Mas em relação ao mundo, parece ser realmente um tempo de hiato, parece que Deus está calado. Mas aqui estamos nós. Aqui estamos nós. É a nossa vez de interceder. E intercedendo, pastor, lembrando aquela palavra que o senhor disse, né? Intercedendo na certeza de que a oração pode, não é se, não é possivelmente, né? Ela a gente não vai usar a oração como
um recurso que pode... E pode ou não pode? Ou não pode. A gente vai usar a oração como um recurso que pode. E pode. Que pode, né? É interessante, pastor, essa sua colocação. E aí fica também para o irmão que está em casa que você, eu, nós somos os intercessores da nossa época. Isso é muito interessante, pastor, essa sua colocação, né? Jó intercedia pelos filhos, pela sua família. Eu sou hoje intercessor da minha família. Sim. Eu sou o Jó de hoje. Deus tem a mim na minha família, né? A gente pode estar aqui falando, se reportando a pessoas que estão sozinhas, né? Na família, às vezes sozinho em casa, né? Eu lembro que uma vez uma jovem me abordou e perguntou assim: eu estou sozinha lutando na minha casa. Eu estou sozinha lutando na minha casa. E a resposta foi: e se Deus não tivesse você lá? Para interceder. Como seria, né? Como seria? Porque Deus tem você lá. Você é a voz de Deus. Você é o instrumento de Deus. Você é o canal de Deus. Deus tem você, né? Deus teve Abraão para Sodoma e Gomorra. Deus teve Daniel para o tempo dele. E hoje, Deus tem a gente. Pastor, o senhor agora me fez sentir tão importante. É verdade. O senhor me fez sentir muito importante, né? Que foi um negócio interessante. Agora, imagine, Deus tem você, tem eu, temos nós. Então, Deus pode contar com alguém aqui na Terra. É verdade. Porque até, houve um momento aí que Deus parece, ele até é como se fosse um espanto divino, né? Porque lá em Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30, diz assim: busquei um homem que estivesse na brecha por esta terra e a ninguém achei. Então, cremos que depois dessa palavra aí, eu creio que Deus ele não está decepcionado aí, porque certamente ele vai encontrar alguém de joelhos, alguém preparado, alguém pronto, alguém batalhando. E é por isso que esse programa de intercessão está acontecendo, né? Porque durante todo este ano que nós tivemos aqui, nós tivemos conversando com vários intercessores. E isso é muito importante, né? E é interessante, pastor, que o texto que o senhor citou, né? Estar na brecha não é estar no holofote, não é estar na mídia social. Hoje existe uma preocupação, não é? De visibilidade, de popularidade, de fama, de reconhecimento. De curtida. De curtir, né? As postagens. E Deus não foi procurar ninguém que estivesse nesse patamar de visibilidade. Ele foi procurar justamente no anonimato, na obscuridade, no silêncio, onde ninguém aparece. Ele foi procurar na brecha, que é um lugar imperceptível, né? E o intercessor realmente ele não aparece, né? É aquele que está nos bastidores. Inclusive, nós tivemos até conversando aqui um dos programas, você me fez lembrar, que foi citado até aqui, uma das palavras que o pastor Ailton ele citou a vez, sobre usando aquela palavra operetes. Operetes. Antigamente os navios, né, eram conduzidos, mas não tinha motor, não funcionava naquela época, e tinham os remadores. Os remadores que ficavam lá no porão. No porão, né? E tinha alguém que batia o bombo e de acordo com a cadência eles iam aumentando a velocidade ou diminuía, né? E enquanto em cima está tudo ok, está tudo tranquilo, mas tem os operetes lá embaixo. Os remadores. Os remadores. Fazendo o barco andar. Fazendo o barco andar. Esses são os intercessores. É verdade. Que estão nos bastidores, mas está acontecendo. Certamente você que está passando também por esse momento e entrou em desespero aí, querendo entrar em desespero, porque até agora Deus não respondeu, Deus não agiu. Nós tivemos aqui tratando que o intercessor ele passa por esse momento também de enfrentar o silêncio de Deus. Estamos aí, desde 2020, estamos enfrentando aí essa pandemia. 2019, né? Verdade. 2019. Já? Começou em novembro de 2019, na China, né? Aqui no Brasil, o lockdown começou em 2020. Isso. Mas o mundo está enfrentando isso desde 2019. Desde 2019 estamos aí enfrentando esse silêncio aí de Deus, que não veio uma resposta para acabar. Mas nós não desistimos porque a oração pode, não é? Nós não desistimos porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Que maravilha. Graças a Deus. Vamos aproveitar, pastor, e vamos pedir aí para a produção colocar também uma parte do programa, de um desses programas, onde foi tratado exatamente sobre o silêncio de Deus, né? O intercessor enfrentando o silêncio de Deus. Vamos aproveitar e aproveite aí, irmão. Então aí nós vamos lá para Isaías 55, quando diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Então é por isso que nós não compreendemos tanto o silêncio como, às vezes, as próprias respostas de Deus, né? Então questionar a Deus não é um pecado, né? Não é um símbolo de rebelião. Questionar a Deus faz parte da nossa natureza humana por querer uma resposta.
E a Bíblia mostra, né, Jesus ensinando lá em Lucas 18, ele ensina sobre orar sem cessar, né? Perseverar, orar. Ele cita algumas parábolas sobre o dever de orar sempre e nunca desvanecer, ou seja, mesmo enfrentando o silêncio de Deus, precisamos continuar orando. Eu acho interessante a história de Daniel, a qual aconselho você, amigo, irmão, a ler, né? Muito linda a história, todo o livro do profeta Daniel, mas capítulo 9, capítulo 10, fala aquele período de oração de Daniel, de 21 dias, né? Em que ele orou. E por que Daniel orou 21 dias? Porque foram 21 dias de silêncio. Se Deus tivesse respondido a Daniel no primeiro dia, ele não tinha orado 2, 3 ou 21 dias. Né? Importante também lembrar, algumas pessoas pegam esse texto, essa passagem, e aí fazem as campanhas de 21 dias, como se para Deus responder ou para Deus quebrar o silêncio são necessários 21 dias ou 7 dias. Não, não é que tenha que ser 7 ou que tenha que ser 21. O que a Bíblia está nos ensinando, essa experiência de Daniel está nos ensinando, é que, em resumo, enquanto o céu não bradar, precisamos continuar clamando. Ao longo do ano, o programa Intercessão foi intercalado por diversos temas, os quais apresentaram diferentes motivos de oração. Foi falado aqui sobre a necessidade de orarmos pela nação brasileira, para o Senhor Jesus batizar com o Espírito Santo, orar pelas crianças, pela obra missionária, entre outros. Por que foi importante intercalar os ensinamentos paulinos, a biografia dos santos homens de Deus e os requisitos inerentes ao intercessor com esses motivos de oração, evangelista Sóstenes? Pastor, eu acredito que a dinâmica do programa, que foi estabelecida aqui para o ano de 2021, propôs justamente um pensamento que está em Hebreus 12, não é? Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Corramos. Então, acho que a proposta do programa foi justamente apresentar ao telespectador o pensamento de entender os princípios ensinados por Paulo e, logo em seguida, motivar através da oração, né? Para que ele pudesse estar intercedendo. E, durante esse ano de 2021, todos nós pudemos ver os resultados da oração. Vimos fotos, testemunhos do campo de missões. A Rede Brasil mesmo já está próxima de alcançar 27 mil vidas, não é? Então, isso foi porque teve um grupo de irmãos intercedendo em casa e essa intercessão resultou nesse grande fruto, né, que temos aí. A intercessão abrange, né? Muitos temas, como o senhor colocou. Então, foi importante fazer essa mescla de assuntos porque se pontuou que para todo tipo de necessidade cabe oração, cabe intercessão, né? Se a gente vê a necessidade da nação, a Bíblia diz que a gente deve interceder pela paz do lugar onde Ele nos colocou para viver. Diz através de Jeremias. Se a gente fala sobre o batismo do Espírito Santo, a Bíblia fala sobre a busca em oração, né? Se fala sobre a obra missionária, a gente não pode desassociar de oração. E os irmãos que estão aí no campo missionário sabem que a obra missionária ela é conduzida no colo da oração, os braços da oração. E aí é grande desafio, né, pastor? Um grande desafio. Então, como disse o evangelista Sóstenes, em todos esses aspectos, em todas essas áreas aí, Jesus batizou com o Espírito Santo, Jesus abençoou a obra missionária. A obra missionária não parou. Não parou. Né? Foi um ano difícil, um ano atípico, um ano de muita dificuldade, mas a obra missionária está sendo feita. Houve batismos em águas. Inclusive, alguns deles vieram no ano de 2021. É verdade. Para o Brasil. Exatamente. E a gente ouviu da parte deles, né, os testemunhos, os relatos do que Deus fez no campo de missões. E eles sentiram, né, o poder da oração chegando lá no campo verdade. E trazendo resultados, né? Jesus continuou batizando, Jesus continuou salvando. Não houve lockdown no céu, né? Não houve lockdown no céu. Graças a Deus. Porque o Espírito Santo continuou salvando, batizando, curando. São inúmeros os relatos de curas de pessoas batizadas com o Espírito Santo. O programa de intercessão, ele vem cumprir esse papel de estimular-nos, né? De estimular cada crente a permanecer fazendo isso, intercedendo, orando, crendo que Jesus vai continuar batizando, salvando, abençoando a nação, abençoando o seu povo. Então, é aí onde está a importância desse programa, é estimular a nossa fé para que a gente não desista de buscar, de interceder, de clamar a Deus, porque a resposta vem. E nós vimos aí, pastor, que nesse motivo de intercessão, principalmente do que tange a obra missionária, né?
nós vimos aí os nossos missionários agradecendo as orações, no momento que nós tivemos aqui entrevistando os missionários, eles agradecendo, né, as orações, porque eles estavam sentindo, como disse o evangelista Soares, sentindo a resposta de Deus, o retorno de Deus. Porque realmente um ano onde tudo parou, mas Deus foi dando estratégias para que os irmãos pudessem ser alcançados. Porque a obra missionária não só é somente pregar o evangelho para ganhar alma, mas também tem que manter a fé dos irmãos viva, né? E como manter a fé dos irmãos vivos, principalmente os novos na fé, se eles não estão próximos? Se a pandemia ele praticamente nos separou. É verdade. Nos separou. Como agora manter viva essa chama? Verdade. Né? E aí Deus deu estratégia de fazer as lives, né? O atendimento também, a obra social. A gente viu aí, entrevistando aqui ao longo dos anos, o evangelista Sóstenes, tivemos aí os missionários mostrando que eles se reuniam, os irmãos se reuniam levando alimentos para socorrer aqueles que perderam seus empregos, que estavam enfrentando a saúde, sem recursos. E tudo isso foi resultado também da resposta de oração, né? E a frase que o pastor José usou aqui foi muito forte. O céu não esteve em lockdown. Essa frase aí foi forte, porque em todos os lugares vimos isolamento social, separação, não é? E em alguns lugares contenção de despesa, mas o céu teve com a torneira aberta. Graças a Deus. Dispensando bênção para todos nós, né? Nós descobrimos formas novas de adorar a Deus que a gente não conhecia. Eu participei de um culto onde o senhor cooperou com o pastor, né, na Kennedy Street. Sim, sim. E o missionário Emanuel fez um culto através do Zoom. É Uma plataforma. Uma plataforma. E eu participei de um culto. Olha, pastor Jefferson, foi um dos maiores cultos que eu participei esse ano. Foi aquele culto através da plataforma. A gente sentiu muito de perto a presença de Deus. Os irmãos lá na África, nós aqui. Participei também de um culto em Alejandro Có, através também da plataforma digital. Abençoado, poderosíssimo, os irmãos chorando, os irmãos sentindo a presença de Deus, falando aí os estranhos. Olha, Deus nos ensinou coisas bem diferentes, né? Coisas novas, que a gente realmente não sabia que seriam possíveis e são possíveis. Nada substitui, claro, a gente está no templo, como estamos, graças a Deus, mas descobrimos que podíamos adorar a Deus de outras maneiras, com limitações e sentindo a mesma graça, o mesmo poder que a gente sente quando está adorando a Deus no templo. Maravilha, né, Sóstenes? Amém. Isso é resultado também da intercessão, né? Porque através da oração, a igreja, os irmãos que abraçaram a causa, ouviram os motivos de intercessão, os pedidos de oração, os irmãos que abraçaram e se prostraram diante de Deus e clamaram, e Deus foi dando a estratégia. Nós sobrevivimos, nós sobrevivimos, né? Sobrevivemos. Nós sobrevivemos este ano de 2021 e não foi simplesmente por causa da nossa capacidade, nem por causa do nosso recurso, nem por causa da nossa inteligência, mas porque o nosso Deus, Ele se compadeceu de nós atendendo as orações. E nós somos agradecidos a Deus por esse momento extraordinário e agradecemos também pela vida dos intercessores, né? Porque se não fossem os intercessores, como estaria a nossa nação? Como estaria o mundo, não é, pastor? É verdade. É como o senhor disse, Deus nos deu novas formas de adorá-lo. Deus nos deu novas estratégias que a gente não conhecia. Nós entramos por caminhos desconhecidos. Nós não tínhamos ideia de que éramos capazes de fazer o que fizemos. Mas Deus nos ajudou. Com certeza. Este programa de intercessão é uma prova de uma estratégia nova. Porque ele surgiu justamente nesse período de dificuldade, surgiu o programa de intercessão dessa forma, nesse formato, e outros aqui na Rede Brasil, que surgiram com um formato diferente, tem o curso de oração ao vivo, o culto no lar ao vivo. Nós aprendemos a andar por caminhos que a gente, às vezes, não tinha tanta habilidade de andar, mas Deus nos deu a bússola para andar por caminhos que a gente antes não andava. É verdade. Diante de tantos assuntos que já foram comentados aí, nós gostaríamos de apresentar aí, vamos pedir à produção para a gente colocar um dos programas aí que tivemos com um dos nossos missionários, não é? O missionário Gerson Gila, ele nos mostrando, pastores e irmãos em casa, a resposta de oração. Você vai relembrar
ou aquela petição quando o missionário ele pediu oração e Deus respondeu. Está aparecendo na sua tela, aproveite. Meu pastor, o senhor tem um vídeo aí que nós mandamos. Vamos rodar ele aí. Glória ao nome de Jesus. Vamos rodar ele aí para que os irmãos possam ver a bênção, né, que Deus ele mandou. Está aí. Está aí, pastor. Vamos soltar o áudio aí. Vamos soltar o áudio aí, pastor. Possa também mostrar à igreja que os irmãos oraram. Nós pedimos a Jesus para mandar chuva. Aleluia. E vocês oraram, está aí, olha. Chuva que Deus está mandando. Uma maravilha, pelo menos aqui na cidade, para chegar água nas barragens. Está aí. Então, eu estou gravando esse vídeo. E nos templos, nas congregações que você passou e pediu oração. Então, diga aos irmãos que eu estou agradecido, porque aí está a resposta de Deus, viu? Paz do Senhor, um abraço. Que maravilha, né, pastor? Resposta de oração em meio à pandemia. Está aí a resposta, meu pastor. Glória a Deus, que bênção, né? Você que está em casa aí participando deste programa Intercessão, veja como é importante a sua oração, ela não fica sem resposta. Aleluia. Quando nós nos prostramos reverente diante do Senhor nosso Deus, aleluia, crendo na sua soberania, de que Ele é quem tem o controle e o domínio de todas as coisas, Deus faz, louvado seja o nome do Senhor. E estamos vendo aí resposta de oração vindo sobre o país de Moçambique, e você tem participação também nesse momento. Que maravilha, nós nos alegramos neste momento porque vemos que o nosso Deus, Ele é o mesmo, Ele é o Deus fiel, né, pastor? É verdade, pastor. Deus é o mesmo. E hoje, para a glória de Deus, né, eu também quero salientar que essa chuva veio fora do tempo normal. Né? Aí onde é que está o milagre, né, pastor? E a Bíblia fala da chuva própria e da temporânea. Isso. Né? Aleluia. E aí essa chuva veio fora do tempo. E o que foi mais importante é que não parou somente aí, pastor. As chuvas vieram em forma contínua, de forma que encheu as barragens, não é? E hoje nós estamos com o atendimento normal de água para a glória de Deus e a alegria nossa. Meus irmãos, como já vimos aí, o ano que passou foi um ano difícil, mas o Senhor nos ajudou porque nós estávamos em oração. E nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui participando deste programa, começando mais um ano com o programa Intercessão, que, como disse o pastor Josiel, foi também um programa que surgiu como uma estratégia de Deus. Nós pensávamos que ia passar apenas 4 meses, já vamos quase 2 anos aí na sua casa, participando com você, e nós agradecemos a Deus por este momento. Chegamos ao final do programa, né? Queremos agradecer ao pastor Josiel por ter atendido aí o convite para estar participando aqui conosco. A minha gratidão a Deus, ao nosso pastor, que nos permite participar, né, de programas assim, ao senhor também, que é o representante dele aqui, toda a Rede Brasil, é você que está em casa, é muito bom estar com você. E também o evangelista Sóstenes, foi muito bom, né? Inclusive, o evangelista Sóstenes também é um dos produtores aqui do programa Intercessão, viu? Ele fica nos bastidores, mas ele é quem faz as perguntas aqui, elabora as perguntas. É o homem da brecha, né? E quando a gente não pode, ele está aqui. Eu quero agradecê-lo também por este momento. Evangelista Sóstenes, ficar difícil a gente terminar o ano, começar o ano, né? Começar o ano de 2021. Sem a sua 2022, sai 2021, passou. Agradecendo a Deus, e era impossível começar esse ano 2022 falando sobre 2021 sem ter o senhor aqui conosco. Ô pastor, é uma satisfação, agradeço a Deus por este privilégio, ao nosso amado pastor também pela confiança, e também estar com o senhor e com o pastor Josiel aqui, sempre é uma satisfação. É como se estivéssemos lá no departamento, né? Sempre juntos, cooperando na obra do Senhor. Então é uma satisfação, pastor. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós vamos agradecer a Deus por este programa Intercessão e esperamos que este ano 2022 seja um ano de muita bênção, que seja um ano também diferente, um ano de vitória para todos nós. Vamos pedir a Deus que o Senhor estenda suas mãos e vamos continuar clamando, né? Continuar clamando para que o Senhor Ele continue nos dando vitória. Vamos orar agradecendo a Deus por este programa. Pedir ao evangelista Sóstenes para estar intercedendo
também apresentando os pedidos de oração que os irmãos têm feito aí nas redes sociais durante este ano e também estão fazendo seus pedidos de oração, muita gente precisando ainda de milagre e vamos começar o ano agradecendo a Deus e pedindo as bênçãos do Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor. Foi bom estar aqui neste programa Intercessão, Senhor. Foi bom, Senhor, estar no primeiro programa do ano de 2022. E agora, Pai eterno, nós queremos te pedir, Senhor, que tu escute as nossas orações e nos ajude, Senhor, para poder cooperar na tua obra neste ano que se inicia, Senhor. Um ano de grandes desafios, mas sabemos que tu estás conosco. Continua abençoando o anjo da igreja, o nosso amado pastor, Senhor. Continua ajudando, Senhor, o teu servo, o ministério da igreja, e te pedimos a tua bênção sobre a vida do pastor Jefferson, que está responsável por esta programação, Senhor, que tu possas continuar dando estratégia, Senhor, para que vidas sejam alcançadas e motivadas a interceder, Senhor. Nós te pedimos a tua bênção sobre cada um dos irmãos da produção, aqueles que agora estão pedindo, Senhor, que estão precisando do teu socorro, que tu possas chegar e responder, Senhor. Nós cremos em Ti e por isso nós te agradecemos e oramos, Senhor. Te pedimos a Tua bênção também sobre a vida do pastor Josiel, Senhor. E assim nós te pedimos, Senhor, que Tu continues ajudando cada um dos Teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam uma realidade na sua vida e na vida da sua família durante todo este ano de 2022, em nome de Jesus. Amém.